Baruch Hashem. Mais uma vez tivemos aí uma queda mais demorada do sinal da internet. O sinal da internet aqui na nossa região está terrível, meu Deus do céu. Só recordando, hoje é dia 9 de março do ano 2021 e nós estamos aqui pelo calendário judaico, 25 de Adar do ano 5781, né? Infelizmente aqui estamos com problemas de queda de sinal de internet, e todos os dias nós estamos tendo aí essa queda do sinal da internet. Vamos procurar um provedor para ver essa situação, senão vamos ter que mudar de provedor, né? E ultimamente está difícil de achar um bom provedor, não é verdade? Mas, voltando ao nosso assunto anterior, né? À medida que as pessoas estão retornando aí no nosso À Tarde com a Torá, e estávamos falando sobre as duas faces da moeda, né? E Moshe não sabia qual moeda que era para receber, e então Deus mostrou para ele, né, uma moeda de fogo. E aqui nós temos realmente, assim, olhando de um ponto de vista um pouco mais profundo sobre as questões da moeda de fogo, nós vimos aí que o fogo ele serve tanto para boas coisas como para as coisas ruins, para construir e destruir, assim como a moeda, que simboliza o dinheiro, a riqueza, que pode ser tanto para coisas boas como para as coisas ruins. Tudo depende, de fato, das nossas escolhas, o que nós escolhemos, né? Qual finalidade. Se nós escolhemos no sentido para coisas nobres, então não restam dúvidas de que isso nós vamos ter méritos e bênção sobre bênção nas nossas vidas da parte de Hashem, e será feito aquilo que é dentro da ordem, né, de Hashem, aquilo que deixa eu dar uma arrumada aqui, aquilo que vem para trazer a edificação, construção, e principalmente que venha fazer com que a jornada monoteísta ela possa ser frutífera. Então tudo depende daquilo que nós escolhemos. No outro ponto de vista que nós podemos analisar aquilo que aprendemos através dos nossos sábios, o fogo aqui ele pode representar também níveis elevados de vida espiritual. Então, dentro desse escopo, né, a questão do fogo seria exatamente uma elevação espiritual. E a moeda, ela é tirada do fundo da terra, né, o seu material, ele é tirado do fundo da terra. Então, a moeda, a riqueza, o dinheiro em si, ele vem de uma procedência profana e imunda. Assim como o fogo, no sentido espiritual positivo, ele serve para aquecer e também serve para purificar, porque o ouro, por exemplo, ele é purificado nas mais altas temperaturas. O fogo precisa ser muito, muito elevado o grau do seu aquecimento, para que toda a impureza do ouro seja eliminado e somente o ouro puro ele possa fluir. E assim faz a pepita do ouro, né? E dessa forma fica ali o ouro puro. Então o fogo ele é usado para tirar as impurezas do metal, para que a moeda ela seja de fato construída e com a finalidade para que seja para um bem, que seja de forma construtiva. Nesse sentido e dentro dessa visão, segundo os nossos sábios, traz para nós a visão do fogo, o divino, o espiritual. Porque não podemos esquecer que dentro dessa linguagem conhecida humanamente falando,
O fogo, ele representa exatamente o Todo-Poderoso, a fonte de luz. Então, a fonte de luz, porque o Eterno, ele é Ein Sof, o infinito. Então, ele é essa luz infinita. E essa luz infinita, o homem não pode ver essa luz infinita e sobreviver. Por quê? Porque é um fogo devorador. E esse fogo devorador, ele elimina toda a impureza. Tudo que é profano é eliminado. Então, dessa forma, o divino e o humano, que simboliza no caso aqui as riquezas, quando tem uma fusão, então tudo é bom e tudo é para o bem. Por isso os nossos sábios falam, tudo depende das escolhas que fazemos. Então aquele que é rico, que tem uma classe média alta, vamos assim dizer, ele não tem desculpas para não fazer. E o pobre, que é classe média baixa, né, vamos assim dizer, ele não pode se expressar e falar, eu sou pobre e não posso fazer. Por isso o meio shekel. Na realidade, amados, Deus ele dá condições para todos fazer algo bom dentro do campo de riquezas, dentro do campo de donativos, de tzedakah, seja para ajudar alguém necessitado. Inclusive sobre isso os próprios sábios falam que aquele que te pede ajuda, você não pode dar as costas para ele. Então por isso, seja um doméstico da nossa jornada monoteísta ou não, ele pediu ajuda, você não pode dar as costas. E não depende do valor que você vai ajudar. Depende da nobreza do seu coração. A nobreza do seu ato. Simplesmente isso. Então, estas são algumas das lições que nós podemos aprender com referência ao outro lado da moeda. Ok? Outras coisas que nós podemos aprender aqui, dentro dessa nossas duas parashiot, Vayachel e Pekudei, bem como aquilo que temos aprendido no livro de Shemot, livro de Êxodo, nós temos aí sobre a questão dos utensílios, aquelas questões, as matérias básicas para fazer isso, aquilo e acolá, entre elas a questão das cortinas e os cortinados. E aqui nós queremos trazer para você na tarde de hoje sobre quatro materiais que foram usados como bases na tapeçaria do Mishkan, tabernáculo no deserto, que nós temos aí no capítulo 36 de Shemot, que nos fala sobre os artesãos fizeram as tapeçarias de linho, lã turquesa, lã roxa e lã escarlate. Então aqui os nossos sábios, e principalmente o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre essas 4 tipos de tapeçarias, então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, fazendo uma alusão sobre 4 bases no nosso relacionamento emocional com Deus. Então vamos ver o que o Rebbe nos fala a respeito disso. Primeiro, a lã escarlate é vermelha. Essa lã escarlate de cor vermelha, ela faz uma alusão exatamente ao fogo. O fogo dentro de nossa alma, o que é o fogo dentro da nossa alma? É o amor ardente de Deus que resulta da contemplação de sua infinidade. Quando percebemos até que ponto Deus está além da criação e que Ele é
a verdadeira realidade, somos dominados por um desejo apaixonado de escapar das limitações do mundo a fim de conhecê-lo e nos fundirmos com ele. Então veja que nível o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, chama-nos a atenção para que sejamos arrancados da terra, do nível inferior, do nível profano, como a moeda. O seu material é arrancado das profundezas da terra. Para qual finalidade? Para aquilo que é bom, para aquilo que é útil, para aquilo que realmente faz com que as coisas tenham a sua grandeza e a sua nobreza. Nesse sentido, o nosso Rebbe, ele fala para que a lã escarlate, que é de cor vermelha, e faz alusão exatamente ao fogo, para que nossa alma realmente desperte cada vez mais esse amor ardente de Deus. Com qual finalidade? Para que nós possamos visualizar exatamente o quê? Que Deus, ele é infinito, a sua infinidade. Para que nós possamos buscar uma percepção, buscarmos um princípio de entendimento, de percepção, que Deus está além da criação. E o que significa isto? Significa que você precisa buscar Deus não somente aqui neste mundo inferior, não somente aqui nesta profundidade da terra profana e imunda. Não somente aqui você buscar a Deus, mas que você pode buscar a Deus além da criação. Quando nós percebemos até que ponto Deus está além da criação, significa que nós reconhecemos de fato, não apenas uma questão intelectual, mas uma questão de fé. Uma percepção que faz com que em nosso peito venha arder o amor por Deus e que nós possamos compreender, perceber que Deus está além da criação. Ou seja, Ele é muito mais do que a criação, do que este universo. Que Ele está não somente aqui, através da sua Shekhinah, presente nesse universo e neste mundo que habitamos. E nessas constelações que tem o nosso universo, as suas bilhões de galáxias, Ele não está somente aqui, Ele está além da criação. Uma forma simples de entendermos é tudo, no mundo visível e invisível, tudo aquilo que está nesse universo está dentro de Deus. Portanto, Deus está além da criação. Então, simplesmente dizer que Ele é o Todo-Poderoso ainda é muito pouco diante da realidade quem Ele é. Então, por isso, a lã escarlate, que é de cor vermelha, ela alude a esse fogo, esse amor ardente por Deus. A segunda, lã turquesa, ela é da cor do céu e faz uma alusão à nossa experiência da majestade de Deus. Nesta experiência também contemplamos a infinitude de Deus, mas focamos em nossa própria insignificância em comparação. Isso nos enche de admiração, ou seja, eu, ser finito, eu posso contemplar e ter uma experiência
com o Deus infinito. Então, dessa forma, nós podemos, através do aprendizado da tapeçaria, da lã turquesa, que é da cor do céu, nós podemos contemplar e ter uma experiência pessoal com a majestade divina, o Ein Sof, o infinito. Por isso a nossa alma divina, diariamente, não pode perder a conexão com Deus, porque essa é uma das formas de nós podermos ter esse amor ardente por Deus, termos essa conexão com o infinito, e nós podemos dessa forma também diariamente contemplarmos a infinitude de Deus, ficando cada vez mais patente que, de fato, tudo está em Deus. Deus está em tudo. Como diz a Maria Luísa de Palmas, Tocantins. Então, são duas experiências magníficas que nós podemos ter diariamente com Deus. Mas ainda tem mais duas. A terceira, a lã roxa, é uma mistura de azul e vermelho. Ou seja, primeiro nós temos a lã escarlate, vermelha. Segundo, a lã turquesa, que é da cor do céu. E a terceira é a lã roxa, que é uma mistura de azul e vermelho. Ou seja, é uma mistura de amor e reverência. São as duas causas anteriores. Os dois relacionamentos anteriores com Deus. É uma alusão, né? É alusiva à pena, que se compõe de amor e inveja, amor e raiva, amor pelo ideal e raiva pela forma como o ideal não se cumpre. Especificamente, temos pena de nossa alma divina quando consideramos sua situação, tendo que viver tão espiritualmente distante do seu lar natural, isto é, na presença de Deus. Então, a lã roxa, que é a mistura do azul e vermelho, do amor e reverência, que faz alusão à pena, compaixão, né? Que se compõe de amor e raiva, amor pelo ideal, que é o quê? Essa comunhão constante com o Ein Sof. E a raiva pela forma como o ideal não se cumpre. Diariamente nós enfrentamos essa realidade. O ideal é termos uma comunhão plena com Deus. E nós vemos isso diariamente que não se realiza. Então, nós temos, entre aspas, né, a raiva porque esse ideal não se cumpre no momento. E aí, nós somos levados, de uma certa forma, somos levados à pena, à compaixão. Qual compaixão? Que a nossa alma divina, ela está limitada espiritualmente nesse corpo terreno, neste mundo inferior, e ela está distante do seu lar natural, que é o jardim do Éden. Lembram da aliá de ontem? Jardim do Éden. Jardim, um cômodo. Éden, outro cômodo. Alusão a uma casa. Jardim, o quintal da casa. Éden, o interior da casa. Então aqui, tendo de viver tão espiritualmente distante de seu lar natural, isto é, na presença de Deus, na casa de Deus, no lar de Deus, ou seja, no Éden, dentro da casa, que significa a fonte de todas as coisas, que é exatamente onde Deus, ele criou todas as almas, certo? Então, o Éden, a fonte de todas as almas, a presença literal de Deus,
com Deus, em Deus. O jardim é o quintal da casa, é o quintal da fonte. Ou seja, no jardim, né, onde estão as árvores frutíferas. E no jardim, lá tem a árvore do conhecimento e a árvore da vida eterna. Então ali é o jardim. O Éden é o lugar da fonte. O interior, a parte mais íntima do jardim, que é dentro da casa, onde está a fonte de todas as coisas. Então, aqui a lã roxa, que é uma mistura do azul e vermelho, vem trazer essa noção para nós. E o quarto é o linho branco, que o linho é de cor branca, aludindo, né, ao nosso amor básico e inerente a Deus, um sentimento que está acima e além da racionalidade. Este amor é o que nos torna capazes de autossacrifício pela honra de Deus, pois expressa nosso vínculo invencível com Deus. Ou seja, nessa escalada, através desse relacionamento nosso pessoal com Deus, através desses 4 níveis da tapeçaria ou das tapeçarias, a lã escarlate, a lã turquesa, a lã roxa e o linho, que é branco. Então, dessa forma, nós estamos vendo aqui. Amados, vamos resumir para não ficarmos muito delongados, mas é muito maravilhoso podermos adentrar na dimensão espiritual e sublime dessa palavra. Adentrando um pouco mais a fundo nessa questão mais elevada, mais profunda, onde que nós vamos parar? Nós vamos parar no Monte Sinai, na outorga da Torá. Quando vamos para a lã escarlate, nós vamos vendo aí as primeiras tábuas, onde nós vemos todo o trabalho do fogo com todas as suas dimensões, um trabalho 100% de Deus nas primeiras 2 tábuas, onde o fogo divino se revelou impactante, onde mais de 3 milhões de pessoas puderam ver a manifestação divina no Monte Sinai. O monte fumegava, o fogo divino. E dessa forma, realmente, o Ensof, o infinito se revelando, entre outras coisas, como fogo, porque o monte fumegava. E dessa forma, esse fogo, ele talhou as 2 tábuas da rocha, dali que compunha a montanha. O fogo divino, ele escreveu nas 2 tábuas. Aí nós vemos que, quando vamos para a lã turquesa, né, a cor do céu, vamos vendo aí a realidade de Moshe, que representa toda a humanidade, a princípio, especificamente o povo judeu, e na sequência representa toda a humanidade, aquele desejo ardente de buscar a Deus e servir a Deus. E quando nós chegamos na lã roxa, a mistura do azul e vermelho, é quando nós vemos que, após o pecado do bezerro de ouro, quando Moshe, ele mesmo talha as 2 novas tábuas, que são as segundas tábuas, aqui é a ação do ser humano. E nessa ação do ser humano, nós vamos ter a mistura do azul com o vermelho. Vamos ter a mistura do divino e o humano fazendo uma fusão. Por isso que o vermelho e o azul, ao se misturarem, torna-se a lã roxa. E nessa ação, quando Moshe sobe novamente ao monte, então nós temos essa fusão, o vermelho e o azul.
o fogo divino, e o azul simbolizando realmente esse mundo inferior e a raça humana na ação de Moshe. Então, dessa forma, realmente, a busca para viver e permanecer na presença divina só é possível quando há uma fusão entre o divino e o humano. E dessa forma nós vamos então para o quarto e último nível no relacionamento do ser humano para com Deus, que é o linho, a cor branca, que faz o quê? Que é o amor básico e inerente a Deus, que é um sentimento que está acima e além de toda e qualquer racionalidade. Este amor é o que nos torna capazes do autossacrifício pela honra de Deus, pois expressa nosso vínculo invencível com Deus. Este é o nível que nós precisamos buscar e permanecer no aqui e agora. É esse nível que, através dessas experiências anteriores, nos leva ao autossacrifício, onde o fogo purifica, onde a ação humana numa fusão com Deus, porque é impossível o homem buscar a presença divina sozinho, sem a ajuda de Deus. Por isso que representa a segunda subida de Moshe com as novas tábuas, a fusão entre o divino e o humano. Só é possível buscarmos esse nível, o linho, junto com Deus. Por isso, o amor básico e inerente para com Deus, ele se torna... Voltando. Então, para concluirmos, né, porque o provedor não está muito crente conosco, né, e está caindo toda hora, para concluirmos, né, então, esse linho branco, ele vem simbolizar realmente todo o esforço humano junto com o esforço divino, de chegarmos num nível muito elevado de comunhão para com Deus. E o autossacrifício aqui não é o sacrifício humano, porque Deus, ele nunca pediu sacrifício humano para perdão de pecados. Mas o sacrifício aqui, o autossacrifício, significa aquilo que estamos falando esses dias todos, né? Através dos ensinamentos do nosso Rebbe, que é o renunciar o nosso eu, o nosso ego, o nosso para mim. Então, a partir desse momento, nessa fusão, então agora não é alimentar o nosso ego, o nosso egoísmo, mas elevar realmente o nível da nossa alma à sua origem, que foi criado junto, que a nossa alma foi criada junto de Deus. O linho, o branco, representa esse alto e elevado nível. Por isso somos comparados à chama de uma vela, ou a uma chama acesa, buscando sempre elevar-se, porque ali é a nossa origem, o Éden, junto de Deus. Então, por isso, amados, que nós possamos buscar essa realidade no nosso dia a dia e aprendermos em cada palavra e em cada mensagem, em cada lição, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Pois Ele quer que nós, os seus filhos, estejamos sempre na sua presença. Seja luz, seja forte, seja cada vez mais um linho branco. Shalom, shalom, até amanhã, à tarde com a Torá.